Noite, graça e paz. Amém. Do Senhor Jesus. Amém. Porque a graça e a paz tem que ser a do Senhor Jesus. Queridos, estamos aí no início do ano, como a Aurinete disse, né? Estamos em fevereiro, mas daqui a pouco já vem o março, vem o abril, e o tempo não para nenhum de nós. Às vezes eu volto lá no meu celular, que eu tenho mania de guardar fotos antigas, de pelo menos 5 anos, eu devo ter no celular. Eu olhei em 2018, meus cabelos estavam pretos, ainda estavam. Aí hoje eu olhei, são poucos os que estão pretos ainda. Isso quer dizer que o tempo passa e a gente vai mudando com o tempo, por fora, mas também por dentro, né? E hoje eu quero falar com a igreja, e eu gostaria que você me desse toda a sua atenção, porque nós vamos falar sobre um tema que, no meu ponto de vista, ele é muito importante para as nossas vidas nos dias atuais, que é o tema da apostasia. Quantos aqui já ouviram falar de apostasia? Então eu entendo que esse tema, apostasia, ele é um tema que ele cabe muito bem para as nossas vidas hoje. É um tema que a gente pode pensar e pensar com muito carinho nos dias de hoje, porque tem tudo a ver com o nosso momento de vida, com o nosso momento de mundo, né, que nós estamos vivendo, seja dentro do contexto social, seja dentro do contexto cultural, contexto político, contexto ético e moral. Quando nós olhamos à nossa volta e comparamos, né, tudo que está acontecendo à nossa volta com aquilo que está escrito na palavra de Deus, como profecia de tempos futuros e de tudo que aconteceria nesses tempos futuros, nós começamos a olhar para a palavra e nós começamos a ver muitas das coisas que foram escritas lá atrás acontecendo exatamente como estava descrito nos dias de hoje. Nós vemos muitos fenômenos climáticos, né? Quantos viram que lá na Dinamarca chegou a congelar a praia? Quantos viram isso? Nunca congelou praia, nunca congelou água salgada, né? O povo estava andando de bicicleta em cima da água da praia na Dinamarca. No Japão, a neve chegou a cobrir semáforos. Nos Estados Unidos, né, também nunca houve vamos dizer assim, um tempo de queda de temperatura, como aconteceu lá, e o Rodrigo esteve no Canadá alguns dias atrás, sabe dizer bem como é essa situação. E aí nós vemos os fenômenos climáticos que estão falando, né? A gente não pode simplesmente olhar e dizer, é a natureza, é uma reação da própria Terra aos desmandos do ser humano para com o planeta. Não é somente isso, irmãos, a gente sabe que não é. A gente que tem olhos espirituais para ver, a gente precisa ver, né, que existem sinais que estão acontecendo para um despertamento espiritual nos nossos corações. Mas a gente não pode apenas olhar para os sinais climáticos, a gente tem que ver o comportamento do ser humano. E a Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, que os homens seriam amantes de si mesmos, aborrecedores, orgulhosos, arrogantes, detratores, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, né? E por aí vai. Então a Bíblia mostra que o coração do ser humano também representa a maneira comportamental do ser humano, representa um sinal sobre os tempos futuros que é descrito para nós como os dias derradeiros que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então a imoralidade ou a deturpação da justiça, nós vemos isso de muitas maneiras acontecendo no mundo, né? No Brasil nem se fala, né? Hoje em dia, o que se determina o que é justo, o que é injusto? É uma Constituição ou são algumas pessoas que detêm o poder jurídico em suas mãos? Nós muitas vezes ficamos pensando o que é que determina o certo e o errado, o justo e o injusto, porque nós vemos que muitas regras estão sendo quebradas, porque o ser humano está cada dia mais se sentindo Deus. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um advogado, no Boticário, inclusive, eu estava com a minha esposa, e aí a gente conversando sobre tudo isso que eu falei.
Aí ele falou assim: pastor, 70% dos advogados acham que é Deus, e os outros 30% têm certeza. Falei, então está feio o negócio, né? Porque você começa a dominar a lei ou a ciência do direito, e isso muitas vezes leva você a pensar que você está acima de outras pessoas. Então, irmãos, nós vivemos esse contexto de mundo, e nós vivemos dentro desse contexto também existe algo muito sério, que está muito relacionado à vida espiritual, que é a apostasia. Então diz que nos últimos dias também muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha só, dando ouvidos a espíritos enganadores. Ou seja, o espírito do engano, ele está trabalhando dentro do meio cristão, ele está trabalhando dentro do ambiente da fé, para que pessoas venham a apostatar, para que pessoas venham a se desviar, para que as pessoas venham a renunciar à fé verdadeira, para viver uma falsa fé. E nós que estamos aqui hoje, nós estamos nesse contexto, irmãos. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo esse contexto nos dias de hoje. Então são heresias, são falsos ensinos, são doutrinas demoníacas que estão sendo introduzidas no ambiente cristão. E eu fico triste quando eu contemplo essa realidade acontecendo na vida de alguém, principalmente quando esse alguém é alguém próximo da gente. A Aurinete abriu um culto falando sobre planos. Quais são os seus planos? Melhorar a sua vida financeira, comprar uma casa, um carro novo, enfim. Irmãos, o meu sonho, o meu plano assim, que me faria ser uma pessoa realizada para todos sempre, é poder ver os meus filhos, minha esposa, eu, minhas netas, minha família, minha sogra, todo mundo entrando no céu, e ninguém apostatando da fé. Certa vez alguém disse, fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele fez um comentário para os pais: pai, se você é um pai preocupado, pai ou mãe, em dar ao seu filho acesso às melhores ciências humanas, a melhor educação, se você é um pai preocupado a dar aos seus filhos os melhores recursos possíveis e disponíveis para que ele possa ser alguém na vida, para que ele possa ter uma boa profissão, para que ele possa ser uma pessoa realizada, mas você não se preocupou da mesma forma em dar um bom exemplo de cristão e não se preocupou em colocar no coração desse filho a palavra de Deus, você fracassou como pai, você fracassou como mãe. Porque de nada adianta ele ganhar o mundo e ele perder a sua alma. Porque o que dará o homem em resgate da sua alma? Qual é o patrimônio mais importante que nós temos e que nós temos que cuidar? É a nossa casa? O nosso carro? O nosso dinheiro? O que é, irmãos? É a nossa alma. É a nossa alma. Então, aí eu volto um pouquinho no culto de sexta-feira, quando Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Aí ele diz assim: o espírito está pronto e a carne é fraca. Jesus fala de alma, espírito e corpo. Tricotomia, né, na Bíblia. Então Jesus disse que ele tinha uma alma que estava triste, mas que o espírito estava pronto, mas que a carne era fraca. E esse negócio de a gente usar essa expressão, a carne é fraca, para justificar pecados na vida, totalmente errado. Carne fraca não é uma licenciosidade para pecar. Jesus estava apenas esclarecendo como a natureza humana carnal, ela é opositora aos propósitos espirituais de Deus na nossa vida. Como ela facilmente se entrega aos ditames, às regras do mundo, aos prazeres da vida, e se opõe à vontade de Deus. Quando Jesus fala isso, ele estava falando de discípulos que resolveram dormir quando deveriam estar orando, de discípulos que precisavam estar do seu lado, mas o abandonaram na hora mais que ele mais precisou, por causa de interesses, desejos e vontades da carne. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja Batista Tchai: você tem que vencer a você mesmo a cada dia. Todos nós estamos aqui, precisamos vencer a nós mesmos a cada dia, porque muitas vezes existe uma apostasia silenciosa,
acontecendo dentro do seu coração, e se você não vigiar, você pode ser uma pessoa que está aqui hoje, mas talvez daqui a um ano você não esteja aqui. É triste quando você vê alguém que confessou o nome de Jesus, que você viu dentro da Sião de Deus, congregando, adorando ao Senhor, e de repente você vai no Instagram da vida, porque onde você quer ver a vida da pessoa, para você ver onde a pessoa está, onde você vai hoje em dia? Nas redes sociais. E esses dias a minha esposa comentou comigo sobre uma parente minha, que a gente teve um contato há algum tempo atrás, quando meus pais estavam vivos, e essa pessoa nasceu na congregação cristã, sempre teve conhecimento da palavra. Eu tive a oportunidade de ministrar a palavra na vida dela inúmeras vezes, mas ela tinha um problema afetivo. Presta atenção aqui, que pode ser o seu problema. Ela não conseguia ser feliz no relacionamento conjugal. Casou, descasou, se decepcionou, tentou, mas continuava na fé. E aí, há um tempo atrás, ela veio várias vezes aqui nos cultos das mulheres, aqui participou dos cultos que a MCM fez aí, muitos anos aí. Ou seja, era uma pessoa que tinha muito conteúdo da palavra. Aí, ela casou com um crente, eu acho que da Igreja Batista, lá em Curitiba. Aí a gente ficou feliz. Glória a Deus, deu certo, né? Irmãos, passou um tempo, separou. Aí a gente já ficou triste, né? E alguns dias atrás, a minha esposa viu na rede social que ela não está mais na igreja, está no bar, bebendo, enchendo a cara, bem distante daquilo que a gente entende como sendo alguém que conhece a palavra de Deus. Eu estou contando de uma pessoa, mas irmãos, tem várias. Eu me lembro com muito carinho de uma pessoa que, quando a gente iniciou o trabalho aqui em Itatiaia, tocava para mim no altar. Os meninos aqui, quem conhece vai saber, não preciso falar. Eu não falo o nome, porque eu não tenho intenção de expor pessoas, apenas de compartilhar a situação. Mas essa moça, ela me ajudou muito no louvor na igreja. Tocava muito violão. Mudou para São Paulo. Passado um tempo, essa jovem, que foi no louvor, foi no Ministério de Louvor da igreja, eu encontro na rede social, lá fora da igreja, e dentro do lesbianismo. Então, a gente começa a perceber que as coisas vão sendo trabalhadas muitas vezes dentro do coração, e às vezes a gente não percebe que às vezes está acontecendo um distanciamento de Deus. Eu sempre digo, para você cair para fora, primeiro você tem que cair por dentro. Só que muitas vezes ninguém sabe, né? Está guardado, está escondido, né? E a gente vai ler alguns textos aqui que Deus colocou no meu coração. Eu vou começar abrindo o culto falando sobre a apostasia. Vou ler alguns textos aqui falando sobre a apostasia, mas depois a gente vai em direção a um personagem bíblico, especificamente um personagem, e dentro dessa vida nós vamos ver algumas atitudes que levaram essa pessoa à apostasia. O primeiro texto que eu quero que você veja, se a Davi colocar aí para mim, 2 Pedro 2, de 20 a 22. Essa palavra é uma palavra de alerta à igreja para aqueles que aceitaram a Cristo, para aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Diz assim: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, olha só, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo,
sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de banco. O que esse texto está dizendo, irmãos? Esse texto está dizendo o seguinte: você que aceitou a Jesus, você que conheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você abrir mão da sua fé e voltar para o mundo, o seu estado é pior do que aquele que nunca aceitou a Jesus. Você consegue entender isso? O seu estado é pior do que aquele que nunca confessou a Jesus e nunca conheceu Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque aquele que nunca conheceu, ele ainda pode conhecer, ele ainda tem a condição de se abrir para conhecer. Mas aquele que conheceu, e mesmo tendo conhecido a graça de Deus, ter provado da salvação, aí ele volta, é como se o cão que vomitou voltasse ao seu vômito. É como se a porca que foi lavada voltasse para a lama. Porque, irmãos, é pior o estado de um crente que se desvia do que um que nunca foi crente. Porque o crente que se desvia, o coração dele, ele cria uma resistência à palavra. Tudo que você vai pregar para a pessoa fala: eu já conheço ele. Isso aí que está falando para mim, eu já sei. É como se criasse uma barreira de insensibilidade espiritual, de modo que a pessoa não consiga ser tocada novamente e ser trazida de volta para onde ela estava. Esse texto é um alerta para você, para mim, para todos nós aqui nessa noite, porque existe uma ação no mundo com o propósito de levar você a essa situação. Se nós não vigiarmos o nosso coração, se nós não vigiarmos o nosso interior, nós corremos o risco de dizermos não para a fé. Por quê? Porque muitas vezes estamos dentro de uma igreja, aparentemente adorando a Deus, mas por motivos errados. Vou dar um exemplo, irmãos. O povo que saiu do Egito em direção à terra prometida, quantos chegaram no final? Só 2. De 2 milhões. De 2 milhões. Só chegou 2. Irmãos, sabe o que eu penso? E a Bíblia diz que isso é verdade, que as coisas que foram deixadas, elas são sinais para nós, para quem é chegado os fins dos tempos. Tudo que aconteceu com o povo no passado é um sinal, é um exemplo para nós, para quem é chegado no fim dos tempos. Então, quando eu penso na jornada, eu não penso que o alvo maior era a terra prometida. Eu vejo que o alvo maior daquela situação, e o povo não percebeu isso, não era: eu estou atravessando esse deserto porque eu quero chegar na terra prometida. O alvo maior era estar com Deus. Amém, igreja? O alvo maior era estar com Deus, era conviver com Deus, era aprender a andar com Deus. A terra prometida ia ser só uma consequência disso. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Trazendo isso para a nossa vida hoje, o céu é uma consequência natural de você aprender a andar com Deus. Se você não aprender a amar a Deus, se você não aprender a viver a vida que Deus te deu em Cristo, e desenvolver dentro dessa vida os propósitos, os princípios que haviam no coração do Senhor Jesus, que o ligavam a Deus independente das coisas que ele recebia aqui na terra, você corre o risco de ser uma pessoa que começou e pode não chegar. Quais são os motivos que hoje te fazem estar na igreja? Irmãos, quando a gente vai lá para Apocalipse 22, 11, diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Porém, quem é justo, continue na justiça. E quem é santo, continue se santificando. Aí talvez alguém diga: mas pastor, Deus não está preocupado que o injusto deixe de ser injusto, seja justo?
Deus não está preocupado que o impuro deixe de ser impuro e seja puro? É claro que está, irmãos. Só que quando chega nesse ponto, é porque Deus já chamou a atenção do injusto várias vezes, já chamou a atenção do impuro várias vezes. E aqui, quando chegou nesse ponto, Deus não está mais preocupado em que o injusto saia da sua posição, porque ele teve já a oportunidade de fazê-lo e ele não o fez. A preocupação de Deus aqui agora é executar o seu juízo, é dizer: olha, eu vou executar o meu juízo para o justo e para o injusto, para o puro e para o impuro. Você escolheu ser injusto, tendo a oportunidade de ser justo? Amém. Continue naquilo que você escolheu, porém eu executarei o meu juízo. Então haverá um juízo a ser executado. É claro que quem aceitou a Jesus de verdade, está vivendo a vida cristã de verdade, está seguindo a Cristo de verdade, irmãos, eu acredito que você não será julgado para condenação ou salvação. Você vai passar pelo tribunal de Cristo para galardão. Amém, igreja? Diz que tem o tribunal de Cristo para os salvos, aonde vai ser avaliado recompensa, galardão. Pastor, o que é galardão? Não sei. Pode ser uma coroa, pode ser algo que Deus vai te premiar lá no céu, mas não é para condenação ou salvação, é para a recompensa pelo trabalho que você fez. Agora, vai ter um julgamento, sim, para mostrar quem é de Deus e quem não é. Vai precisar ter esse julgamento, ele vai ser geral, vai ter o grande trono branco, onde todos comparecerão diante do Senhor. E eu penso assim, irmãos, que todos nós temos a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de fazermos ou não a sua vontade. Todos nós temos a oportunidade todos os dias de sermos honestos e de sermos desonestos, sim ou não, irmãos? Todos nós temos a oportunidade, irmãos, de numa discussão no trânsito, suportarmos aquela situação, não brigarmos, não xingarmos, irmos adiante. Ou todos nós temos a oportunidade de xingar, de esbravejar, de tratar mal o outro, como muitas vezes somos tratados. Todos nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor para cultuar a Deus, como também temos a oportunidade de não estar. Todos nós temos a oportunidade de estar na igreja para ouvir aquilo que queremos e não aquilo que precisamos, porque muitas vezes estamos na casa de Deus só para ouvir aquilo que a gente quer. E ai do pastor se não pregar o que eu quero, eu não volto mais. Ai se eu chegar lá e o pastor não pregar aquilo que eu quero ouvir. Mas muitas vezes você tem que entender que você tem que vir à casa de Deus não para ouvir o que você quer, mas o que você precisa receber. E você precisa entender, querido, como está o seu coração. Hoje, se você for avaliar o seu coração está mais propenso a continuar servindo a Deus com alegria, ou o seu coração está bambeando, o seu coração está vacilando, porque em muitas situações da sua vida, por dentro de você, coisas não estão resolvidas, e isso está muitas vezes determinando a sua persistência em ficar firme na fé. Como está o seu coração? Porque a apostasia é uma realidade. A apostasia não é uma possibilidade, ela é uma realidade que está sendo desenvolvida e trabalhada no mundo todos os dias. O pensamento que está sendo trabalhado hoje na mente do ser humano é o pensamento secular, onde o ser humano está sendo ensinado a ser cada dia mais autossuficiente, ou seja, encontrar tudo que ele precisa nele mesmo. O que é autossuficiente? Uma pessoa autossuficiente é aquela pessoa que encontra tudo que ela precisa em si mesmo. Esse é o pensamento do mundo. Cada dia mais distante de Deus, submeter-se a Deus, para quê? Submeter-se à vontade de Deus, para quê? Então hoje, nós estamos sendo trabalhados dentro dessa disposição de vida. E se nós não atentarmos, nós podemos apostatar da fé. Então, para que a gente possa estudar um pouco sobre o que pode nos levar a isso, agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, e nós vamos falar sobre Saul, um homem que muitos teólogos acreditam que apostatou
da sua fé. Um homem que tinha tudo para terminar bem, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Então nós vamos ler aqui alguns versículos. 1 Samuel 15, versículo 17. Primeiro Samuel 15, 17. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 15, versículo 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste feito por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Amém, igreja? Olha só, porque rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou. Nós temos que ter cuidado, irmãos, quando nós rejeitamos a palavra. Rejeitar a palavra é rejeitar o Deus da palavra. Quando nós desdenhamos da palavra, ou quando nós tratamos a palavra com indiferença, é como se nós estivéssemos tratando Deus com indiferença. É como se nós estivéssemos desdenhando de Deus. É como se nós estivéssemos zombando de Deus. Porque Deus é a palavra. Por que você conhece Deus hoje? Porque Ele se deu a revelar através da sua palavra. Como nós conhecemos quem é Deus? Como nós entendemos seus atributos? De onde os teólogos estudam e fazem todo o estudo teológico, sistemático, para entender o que é a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do Deus Trino, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Espírito Santo. Tudo vem daqui, tudo está aqui. A revelação de Deus está na sua palavra. Não existe teologia sem Bíblia, não existe revelação de Deus sem Bíblia. Porque rejeitaste a palavra, também eu te rejeitei. Então cuidado com a maneira como você trata a palavra de Deus. Irmãos, Saul, nós podemos ver nele uma similaridade com a igreja apóstata. De que maneira? Algumas coisas que eram realidade na vida de Saul, também são realidades hoje na vida da igreja. Por exemplo, Saul tinha o Espírito Santo, irmãos? Sim ou não? E nós também temos, né? O Espírito Santo era uma presença real na vida de Saul. Ele foi ungido. A partir do momento que ele foi ungido, o Espírito Santo tomou a vida dele. Diz que ele foi transformado em outro homem. E a história de Saul é muito interessante, porque
ele era pertencente à tribo de Benjamim, que era a menor tribo das 12 tribos de Israel, e a sua família era a menor família da tribo de Benjamim. Ou seja, Deus não tem problema trabalhar com o menor. Deus não tem problema trabalhar com quem é pequeno. O problema é quando o pequeno começa a se achar grande. O problema é quando aquele que é pequeno, aquele que é humilde, aquele que é dependente de Deus, ele começa a perder a sua humildade, ele começa a perder a sua sensibilidade, e isso pode acontecer com qualquer um. Saul, ele começou humilde, ele começou bem, ele começou devotado, ele começou comprometido com Deus, mas à medida que ele foi crescendo, à medida que ele foi tendo acesso ao poder, à medida que ele foi tendo acesso aos recursos, à medida que ele foi tendo acesso às riquezas que foram sendo colocadas em suas mãos, aquele coração humilde, aquele coração dependente, foi sendo substituído por um coração arrogante, um coração orgulhoso. Com o tempo, ele passou a ser um homem invejoso, ciumento, que a todo custo queria defender a sua posição. Ou seja, antes dele cair lá na frente, ele começou a cair aonde? No seu coração. Começou a entrar inveja, ele deixou a inveja lá. Começou a entrar o orgulho, ele deixou o orgulho lá. Começou a entrar o ciúme, ele deixou o ciúme lá. Começou a entrar vários sentimentos que não eram de Deus, e ele deixou que esses sentimentos continuassem dentro dele. E eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes isso acontece comigo, ou acontece com você, porque nenhum de nós aqui é blindado contra sentimentos errados. Às vezes, nós permitimos que sentimentos entrem e acabem fazendo morada dentro de nós e comecem a influenciar as nossas atitudes, nos levando a caminhos errados, a escolhas erradas, a decisões erradas na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então Saul começou a permitir que sentimentos ruins, errados, começassem a permanecer na sua vida, e ele começou a se desviar da presença de Deus, e ele começou, irmãos, a sair da presença de Deus, e tudo culminou aqui, nesse capítulo 15, quando foi lhe dada uma ordem para matar os amalequitas, não poupar nada e nem ninguém, e ele poupa o rei, e ele poupa os animais, e aí quando Samuel chega lá, ele quer justificar o que não tem justificativa, e aí naquele momento, Samuel diz: não tem mais jeito para você, porque Deus já havia rejeitado. Só que Samuel ainda estava brigando por Saul. Samuel ainda estava insistindo, e Deus falou: Samuel, não insista com quem eu não estou mais insistindo. Eu já o rejeitei. Mas Samuel, aquele coração paterno, de Samuel, estava insistindo com Saul. Só que a partir daqui, irmão, Saul perdeu completamente a presença de Deus, o Espírito de Deus, e ele começou a entrar numa derrocada espiritual. E a sua vida terminou como? Ele foi consultar uma feiticeira em Endor, porque o Espírito de Deus não falava mais com ele, Deus não permitia mais que Samuel falasse com ele, Deus não falava mais no coração dele, ele precisava desesperadamente entender o que ele ia fazer, e ele foi para vamos dizer assim, uma sessão espírita, procurar uma feiticeira, e lá ele recebeu uma mensagem. Moral da história: ele acabou no campo de batalha, morto pelas suas próprias mãos. Ele viu seus filhos sendo mortos, um a um, pelos filisteus, e aí quando ele percebeu que a batalha estava perdida e que ele seria capturado ou morto, ele pede ao seu pajem de armas: me mate. O pajem falou: eu vou fazer isso não, meu rei. Aí, olha só o que ele fez: ele colocou o cabo da espada no chão, a ponta da espada no seu peito, e se lançou em cima da sua espada. Foi um homem que morreu pelas suas próprias mãos. Uma história que não teve um final feliz. Mas, pastor, eu gosto de histórias que têm um final feliz. Irmãos, nem sempre nós precisamos de histórias que tenham finais felizes quando nós precisamos ser alertados. Nem sempre nós precisamos de histórias com finais felizes quando Deus quer chamar a nossa atenção. Saul foi um homem que começou bem, mas terminou mal. Fala para o seu irmão aí: começar bem e terminar mal não pode.
Não pode. Irmãos, a primeira situação que eu quero apontar aqui para você é o seguinte: o que leva uma pessoa à apostasia? O relaxamento espiritual, que me leva a começar bem e terminar mal. Não basta começar bem, você precisa terminar bem. Eu já disse isso uma vez aqui na igreja: é melhor você começar mal, mas terminar bem, do que você começar bem e terminar mal. Tem muitas pessoas que começaram mal, irmãos, na vida, no vício, nas drogas, perdido, na prostituição, mas aí encontra Jesus. Deus faz um reboliço na vida da pessoa, muda tudo, limpa aquela pessoa, tira dela todos os vícios e ela termina bem. Mas também tem gente que começa dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, e de repente termina lá fora, no mundo perdido. Você que está aqui, Deus está falando com você nessa noite, porque Ele não quer que você termine mal. Deus quer que você termine bem a sua caminhada. Mas para a gente terminar bem, a gente tem que ter cuidado com uma situação chamada relaxamento espiritual. Relaxar espiritualmente é perigoso. Por quê? Porque nos leva, irmãos, a um comodismo, aonde a gente não percebe, mas o comodismo, o relaxamento vai nos afastando de Deus, vai quebrando a nossa conexão com Deus. Saul, se você for pegar os capítulos que falam da história dele, você vai ver que poucas vezes ele estava orando, ele e Deus conversando. Você não vai encontrar muitas vezes Saul e Deus, olha, Saul falando com Deus. Você não vai encontrar. Porque em um dado momento da vida de Saul, eu percebo que ele começou a terceirizar a sua vida espiritual para Samuel. Não, o cara que ora é o Samuel. Deixa o Samuel orar. Samuel vai orar, as revelações vêm para Samuel, e assim, sabe quando a pessoa descansa na espiritualidade do outro? O Samuel é o meu guarda-chuva, o Samuel é o meu apoio, o Samuel vai falar com Deus por mim. E não é assim, irmãos. Por mais que você esteja ao lado de alguém espiritual, o teu relacionamento com Deus é o teu relacionamento com Deus. Você não pode ter um relacionamento com Deus baseado no relacionamento do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu pastor, ou do seu líder de ministério. O teu relacionamento com Deus deve ser o seu relacionamento com Deus, porque quem prestará contas de você a Deus é você. A responsabilidade da nossa vida, ela é individual. Saul começou ele não era mais a mesma pessoa do início. Ele permitiu que o relaxamento espiritual fosse acomodando ele e levando ele a não fazer mais as coisas que ele fazia no início. Tem muito crente que às vezes chega assim e fala: pastor, no início da minha caminhada, pastor, eu fervoroso, eu saía da igreja, eu queria pregar para minha mãe, para meu pai, para meu cunhado, para meu vizinho, aí eu queria encontrar todo mundo e falar de Jesus. Pastor, no início da minha caminhada, eu era dizimista fiel na igreja, ofertante fiel. Pastor, no início da minha caminhada, eu queria estar em todos os ministérios, em todos os cultos. Tá bom, mas aí vem a pergunta: e agora? Agora eu já não sou mais assim, pastor. Agora eu já não sou mais aquela pessoa que quer pregar o evangelho para todo mundo, que está preocupado em estar em todos os cultos, que está preocupado em ser ofertante na casa de Deus. Não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa que estava preocupada em obedecer a Deus nos detalhes. Eu começo a ficar preocupado, irmãos, quando as pessoas começam a viver assim, porque isso sinaliza que está havendo um relaxamento. E o relaxamento, ele traz o esfriamento, um distanciamento. Você já não consegue mais ter aquela conexão gostosa com Deus, com as coisas de Deus. Você começa a ser uma pessoa que faz por fazer, que ouve por ouvir, e não por uma questão de fé, e não para alimentar verdadeiramente a sua fé. Bom, já que eu tenho ouvido, eu vou ouvir. Aí ouve por ouvir. E eu penso que crentes que começam a relaxar nos dias de hoje, começam a caminhar dentro de uma apostasia. Por quê?
porque os seus corações começam a se abrir para o mundo. Se você começa a se afastar de Deus, o mundo começa a ter mais espaço na sua vida. Sentimentos errados começam a entrar, pensamentos errados começam a entrar, disposições erradas começam a entrar no seu coração. E você começa a se afastar de Deus. E aí eu me lembro das virgens, né? Lá de Mateus 25. Quantas virgens eram, irmãos? 10. Quantas entraram? 5. E o que aconteceu com as 5 que não carregaram azeite? O que aconteceu com elas, irmã? Não entraram. Porta na cara, né? Porta na cara, irmãos. Por quê? Porque não carregaram azeite. Tinha que ter azeite para que a chama ficasse viva. A chama precisava ficar acesa. E a chama, nesse caso, irmãos, representa a vida de Deus fluindo em nós. A vida de Deus fluindo em nós representa essa chama acesa. Eu quero perguntar para você: tem chama acesa na sua vida? A chama está acesa aí em você? A chama do amor incondicional, a chama da fé, a chama da fidelidade, a chama da obediência, a chama do fervor espiritual, está acesa aí na tua vida? Está forte aí na sua vida? Ah, pastor, não, está quase apagando. Então a responsabilidade de colocar o azeite é sua. Você tem que colocar o azeite para que a chama não se apague. Porque, irmãos, à medida que a gente vai esfriando, à medida que a gente vai se distanciando, vai apagando, a chama espiritual da nossa vida ela vai sendo apagada. E chega uma hora que a gente já não tem mais força não tem combustível para manter acesa a chama de uma vida espiritual firme, de uma vida espiritual forte, de uma vida espiritual que realmente glorifique a Deus. A gente não tem, porque a gente não está abastecendo a nossa vida. A sua vida precisa ser abastecida com oração, precisa ser abastecida com culto, precisa ser abastecida com palavra. Mas se você não abastecer, vai apagando, a chama vai minguando. Então nós precisamos cuidar da chama que representa a nossa vida espiritual em Deus. O que diz em Romanos 12:1? Versículo 1 ou 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sim ou não, irmãos? Vamos lá. Adiante, 2. Mais um. Ah lá, para que experimenteis, volta. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tua vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Para quem? Para quem dá a Deus o seu culto racional. Para quem a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Para aqueles que, primeiro, dedicam a Deus o seu culto racional. Para aqueles que não se conformam com este mundo, mas renovam a sua mente com a palavra de Deus. Porque, queridos, se nós não renovamos a nossa mente com a palavra, se nós não damos a Deus o nosso culto racional, se nós nos conformamos com esse mundo corrompido, nem sempre a vontade de Deus será boa, agradável e perfeita para nós. Não porque ela não seja assim, mas porque nós não estamos conectados com aquilo que Deus quer que a gente viva. Porque quando você não está vivendo como Deus quer, a vontade de Deus vai te confrontar, a vontade de Deus vai te corrigir, porque Deus vai ter que te trazer de volta de um caminho errado. Sim ou não? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Aí nem sempre a vontade de Deus vai ser boa, nem sempre a vontade de Deus vai ser agradável, nem sempre ela vai parecer que é perfeita. Mas o problema não está na vontade de Deus, o problema está em você que não está andando segundo a vontade de Deus. Porque se você estiver andando segundo a vontade de Deus, fazendo tudo o que Deus quer, a vontade de Deus será boa, agradável e perfeita na sua vida. Porém, muita gente não está vivendo isso. Por quê? Porque está vivendo fora da vontade de Deus. Aí vem para a igreja, a palavra incomoda, a palavra confronta, a palavra machuca, a palavra
é indigesta. Por quê? Porque não está vivendo de acordo com o que Deus quer. Então nós que estamos aqui hoje, precisamos parar para pensar: eu estou acomodado? Eu estou conformado com o mundo? Eu estou renovando a minha mente com a palavra? Como que eu estou vivendo hoje? Qual é o contexto de vida que eu estou vivendo? Qual é o modelo de vida que eu estou vivendo? Eu estou mais apostatando da fé? Ou eu estou mais dentro da fé? Eu estou firme na fé? Né? Isso é uma coisa que você precisa avaliar no seu coração. Amém, igreja? Todos estão me acompanhando aí? Segundo, irmãos, a apostasia vem quando nós trocamos a gratidão pela ingratidão. 1 João 5, 2 e 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, os mandamentos de Deus não são pesados. Quando o nosso coração está cheio de gratidão. Quando você está vivendo em gratidão a Deus, quando o seu coração é grato a Deus, tudo que Deus quer que você faz com alegria. Porque a gratidão é o combustível que torna, irmãos, o nosso coração feliz em fazer a vontade de Deus. Então, quando você está grato, você faz a vontade de Deus com alegria. Quando você está grato, você faz a vontade de Deus com prontidão. Quando você está grato, não é difícil fazer a vontade de Deus. Mas quando você não está na gratidão, fazer a vontade de Deus é um peso. Fazer a vontade de Deus é algo pesado, é algo difícil, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos assim vários propósitos tremendos que estão por trás da gratidão a Deus. Por exemplo, quando você olha lá vamos ver aqui, onde Jesus multiplica os pães, João 6,11, fala da multiplicação dos peixes, e fala que Jesus, ele pega os peixes, né, e havendo dado graças, né, Jesus toma os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados. Naquele momento Jesus pega 5 pães e 2, isso era muito ou era pouco, irmãos? Pouco. Jesus agradece pelo pouco. Você tem agradecido pelo pouco? Ou você só agradece quando você recebe o muito? Jesus, ele pegou o pouco e deu graças. Te agradeço, Pai, por este pouco. Sabe o que aconteceu com aquele pouco, irmãos? Se transformou em muito. Às vezes você precisa agradecer no pouco para receber o muito de Deus. Você precisa agradecer no pouco para que no pouco Deus comece a trazer o muito sobre a tua vida. Mas como é que eu começo a ter acesso ao muito de Deus? Agradecendo a Deus pelo pouco. Tem gente, irmãos, que recebe pouco, que tem poucos recursos, mas parece que aquilo multiplica. Por quê? Porque a pessoa é grata. Ela pega o seu pouquinho, ela agradece a Deus pelo seu pouco e Deus multiplica. Agora tem gente que tem muito, mas parece que aquele muito esvai pelos vãos dos dedos. Por quê? Porque a ingratidão, ela também tira, ela também impede a ação de Deus de abençoar. Quando nós somos gratos, nós trazemos Deus para mais perto de nós. Quando nós somos ingratos, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta, é a gente que se afasta de Deus. A gratidão, ela é poderosa para que Deus possa mover na nossa vida. E às vezes nós temos que ser gratos a Deus, até mesmo no meio dos nossos sofrimentos. Por exemplo, você olha lá em Atos 16, 22, você vai encontrar lá Paulo e Silas, à meia-noite, agradecendo a Deus, louvando a Deus, em meio ao sofrimento, em meio às dores. O que aconteceu? Deus desceu naquele lugar, Deus abalou aquele lugar, Deus trouxe a manifestação da sua glória naquele lugar, porque Ele encontrou pessoas agradecendo no meio do sofrimento. Mas pastor, eu tenho que agradecer a Deus no sofrimento? Sim, querido. Às vezes está passando por um sofrimento, e no meio do sofrimento, agradeça a Deus, disponha-se a louvar a Deus, disponha-se a agradecer a Deus, por alguns motivos. Primeiro, quando você agradece a Deus em meio ao sofrimento,
você está exaltando a fé e o agir de Deus diante dos seus problemas. Talvez alguém diga assim, mas você tem problemas, você está agradecendo a Deus no meio dos seus problemas? Fala sim, porque eu tenho problemas, mas eu acredito que Deus vai agir nos meus problemas. Eu tenho problemas, mas eu acredito que Deus vai agir, e eu já estou agradecendo a Ele pela ação que Ele vai fazer. Quando eu faço isso, eu estou exaltando que a fé e a Deus diante dos meus problemas. O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tornai as vossas necessidades conhecidas diante de Deus através da súplica, com o quê? Ações de graça, ações de gratidão. Senhor, ao mesmo tempo que eu peço, eu já agradeço. Isso é fé. Isso é você demonstrar fé antes das coisas acontecerem, mas crendo que elas vão acontecer. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não fique reclamando por causa dos problemas. Agradeça a Deus apesar dos problemas. Agradeça a Deus em meio aos problemas. Exalte a Deus. Mostre que você tem fé em meio aos seus problemas. Por que eu devo agradecer a Deus em meio aos sofrimentos? Por quê? Porque quando eu ando com Cristo, eu aprendo a ver situações de sofrimento como oportunidades que Deus está me dando para fazer crescer e amadurecer. Mas você está agradecendo a Deus o sofrimento todo, porque sofrimento não é para me destruir, é para me fazer crescer e amadurecer. Crente cresce quando sofre. Amém, igreja? Crente cresce, crente amadurece quando sofre. Por isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2: tende por grande gozo quando passardes por várias provações, porque a paciência opera, vamos lá, vamos ver lá, Tiago, já abriu lá. Meus irmãos, tende por grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Em outras palavras, perfeitos e completos quer dizer maduros, completos, amadurecidos. Mas isso vem quando você enfrenta as tentações, quando você passa pelas provas da fé. Então essa prova que você está passando na sua vida, ela não vem para te destruir, mas para te dar crescimento, para te fortalecer, para te fazer alguém melhor. Então você tem que agradecer. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te agradeço, porque eu sei que tudo que acontece na minha vida tem um propósito abençoador. Então eu vou crescer nessa situação. Amém? A gente tem que agradecer também, irmãos, em meio às lutas, às dificuldades, porque é uma maneira de nós exaltarmos as bênçãos espirituais sobre os sofrimentos passageiros. Então, quando você está agradecendo a Deus em meio às lutas, alguém fala, mas você está agradecendo a Deus em meio aos sofrimentos? Sim, porque não importa o que eu perca aqui, porque o que eu perder aqui nessa existência não se compara ao que eu já tenho na eternidade. O que eu tenho lá é eterno, ninguém tira. O que está aqui vai passar, é passageiro, mas eu tenho algo espiritual garantido em Cristo Jesus. Por isso eu posso agradecer a Deus. Então agradeça a Deus, exalte na sua vida aquilo que tem valor, o acesso ao céu, a sua salvação. Querido, quando você começa a agradecer a Deus em ambientes em que o natural seria reclamar, murmurar, você não sabe, mas você está preparando o ambiente para Deus te abençoar. O ambiente está sendo preparado para Deus te abençoar. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha resmungando, revoltados com Deus? Eles foram com fé, com confiança e com segurança no cuidado de Deus. O que aconteceu? Eles saíram de lá honrados, engrandecidos aos olhos de todos.
mas sem murmurar. Pelo contrário, com gratidão no coração, por passarem por aquelas experiências. Por que eu falei tanto de gratidão? Porque Saul, se você pega o versículo 17 de 1 Samuel 15, o primeiro confronto aqui é com a ingratidão de Saul. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste posto por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Em outras palavras, Samuel estava dizendo: pequeno como você era, Deus te exaltou. Onde está a sua gratidão? Aonde está a sua gratidão? Deus te deu algo que, humanamente falando, você não merecia receber, mas você recebeu. Aonde está a sua gratidão? Então Saul, ele começou a perder a sua gratidão a Deus, ele começou a ser uma pessoa ingrata, e isso foi levando ele para um caminho de apostasia. Queridos, muitas vezes é isso que o diabo faz conosco. Ele tenta nos levar para a ingratidão, para depois nos levar a dar as costas para Deus. Um exemplo marcante na Bíblia é Adão e Eva. Pergunta, irmãos: Adão e Eva tinham falta de alguma coisa no paraíso? O que eles tinham no paraíso? Tudo. Eles tinham tudo. Tudo que eles precisavam, eles tinham. Eles não precisavam de nada. Só que Satanás chegou ali e disse: vocês precisam comer esse fruto. Ou seja, Satanás mostrou para eles uma coisa que eles não precisavam. Eles não precisavam. Só que os olhos deles se voltaram para aquele fruto, de tal maneira que eles acharam que eles não poderiam ser felizes sem comer aquele fruto. E aí o que aconteceu? Eles deram as costas para Deus e comeram aquilo que eles não precisavam. E aí, qual foi a consequência? Eles perderam tudo. Eles perderam tudo porque se envolveram com algo que eles não precisavam. Muitas vezes é assim que o diabo trabalha na sua vida. Às vezes você tem tudo, Deus te deu tudo, mas o diabo vem e coloca algo na sua vida que você não precisa, e você começa a olhar para aquilo com interesse. Começa a olhar para aquilo achando que você precisa daquilo, e aí você pega, vai em direção àquilo e perde tudo o que Deus te deu. Uma das coisas que você precisa fazer para não cair nas armadilhas de Satanás é valorizar tudo que Deus tem te dado. Valorize o que Deus te deu. Valorize as coisas que você tem. Às vezes o marido tem uma baita de uma esposa, uma família bonita, bem estruturada. Ao diabo apresenta uma outra mulher. Você precisa. Você não precisa, mas ele diz que você precisa. E aí o coração daquele homem começa a olhar para aquela direção. E aí, se ele não vigiar o seu coração, ele cai naquela situação, se envolve com aquela outra mulher, e aí ele põe, vamos dizer assim, ele põe em risco todo um lar que estava totalmente estruturado, uma família que estava ao seu lado. De repente ele perde. A esposa já magoou, já entrou no coração a ira, a raiva, enfim. Então todos nós temos que vigiar, aonde muitas vezes o inimigo trabalha. A apostasia vem quando nós não somos gratos pelo que temos recebido. Às vezes você vem numa igreja, não tem ar-condicionado. Tudo bem, irmão, a gente vai colocar ar-condicionado, tá? Não estou falando isso para não colocar, o ar-condicionado está aí. Mas você vem e começa a reclamar. O corpo demora, a cadeira é dura, não sei o que, isso, aquilo. Mas é ali que Deus está trabalhando no seu caráter, é ali que Deus está trabalhando na sua vida, é ali que Deus está moldando as situações na sua vida, é ali que Deus está trazendo cura no seu coração. Mas muitas vezes, ao invés de você valorizar, você não valoriza. Naamã, o profeta falou para ele: dá 7 mergulhos. Aonde, irmãos? No rio. Aí falou: o Rio Jordão é sujo. Eu não quero dar 7 mergulhos num rio sujo.
Eu quero dar mergulho no rio de Damasco, a água é limpinha. Só que Deus falou, a cura está no Jordão. Você pode pular quantas vezes você quiser no Damasco, vai continuar leproso, porque a cura está aqui. E às vezes nós começamos a criticar aquilo que Deus prepara para nos abençoar, porque não está do nosso gosto, porque não está agradando o meu paladar, não está agradando o meu gosto pessoal. Irmãos, nós não estamos aqui para ser agradados, nós estamos aqui para ser curados. Nós não estamos aqui para sermos agradados, paparicados, nós estamos aqui para ser restaurados, curados, transformados, regenerados em Cristo Jesus. E o que Deus preparar para você, por mais que pareça ser amargo, por mais que não esteja do teu gosto, se é de Deus, você tem que aceitar, para que aquilo que Deus quer fazer aconteça na sua vida. Amém, queridos? Terceiro, irmãos, se nós não queremos caminhar para a apostasia, nós temos que obedecer a Deus do jeito de Deus e não do nosso jeito. Hoje nós estamos vivendo um problemão no meio evangélico, que é a disposição do crente em querer servir a Deus do seu jeito, querendo colocar regras, padrões que Deus não colocou, querendo colocar situações que Deus não estabeleceu. Esse dia surgiu uma música, né, Larson? Uma música chamada Aue, que já deu de bochicho, né, em torno dessa música, de um pastor que criou uma música que mais tem a ver com termos que são empregados na Umbanda, no Candomblé, do que dentro do contexto evangélico, dentro da nossa linguagem. E aí as pessoas querem justificar isso, que não tem justificativa. E às vezes, aí eu ainda falei, não, talvez o cara possa estar certo. Eu ainda fui tentar dar uma pesquisada, para ver de onde que ele tirou isso, de onde que surgiu, mas não tem acordo, irmãos. O cara foi numa reunião indígena, foi um pajé que trouxe os termos, tem nada a ver com inspiração divina, tem nada a ver com inspiração bíblica. E aí teve uma outra canção que esse pastor cantou, que ele diz assim: quem é mulambo pula. Mulambo. Quem aqui já frequentou um centro de macumba? Quem pode levantar a mão, irmão? Mas conhece. Quem aqui já tem conhecimento de espiritismo, essas coisas? Eu tenho. Sabe o que é mulambo? Sabe o que é Maria Mulambo? Maria Mulambo é uma falange dentro das muitas versões de Pombagira, porque a Pombagira, ela é uma entidade diversificada dentro da Umbanda e do Candomblé. Existem várias linhas de Pombagira, e uma delas é Maria Mulambo. E esse pastor cantando, quem é Mulambo pula. Irmãos, não é uma linguagem que você possa converter ao Evangelho. Vou converter Zé Pilintra para o Evangelho, vou converter Maria Mulambo, não tem como, irmãos. Mas aí a pessoa, ela quer encontrar recursos teológicos para defender a sua visão e dizer que aquilo é de Deus. E por isso muita gente está se desviando, está se apostatando da fé, saindo dos caminhos de Deus, porque tem crente sem conhecimento bíblico que está defendendo, que está entrando nessa linha, né? Ah não, mas está falando de Deus. Irmãos, o diabo conhece a Bíblia, o diabo também prega a Bíblia. Lá no deserto, o diabo tentou Jesus com o quê? Não está escrito no Salmo 91, se dará as ordens dos teus anjos, lá eles descerão. O diabo conhece a Bíblia, ele prega. Só que Jesus diz, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, uma teologia de tentar a Deus foi pregada pelo próprio diabo para Jesus.
E hoje nós estamos vendo assim. Mas eu apenas dei um exemplo. Um outro exemplo que eu vi alguns dias atrás. Uma moça evangélica resolveu casar e falou assim: eu quero que quem celebra o meu casamento seja o meu primo. Não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Aí escolheu um parente para ir lá e celebrar o casamento. Servindo a Deus do seu jeito. Ou seja, um pastor, alguém que foi ungido, autorizado pela igreja para celebrar casamento, autorizado pela igreja para estar ali abençoando, né, a vida de um casal, para muita gente hoje, talvez não representa muita coisa. Mas as pessoas, elas estão criando várias situações alternativas de como fazer a vontade de Deus, mas não do jeito de Deus, do seu jeito, do jeito que eu acho que é certo. Que diferença tem de um pastor para um outro crente que não é pastor? Essa pessoa também tem vida com Deus, mas não é do jeito que Deus determinou para fazer. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? As pessoas, Saul, foi dada uma ordem para ele: mata todos os amalequitas. O que ele fez? Ele poupou o rei, poupou os animais. Tipo assim, ele fez a vontade de Deus, mas do seu jeito, do jeito que ele quis fazer. Ele quis fazer de um jeito que agradasse a Deus e a ele mesmo. Irmãos, não tem jeito. Ou a gente faz do jeito que Deus quer, ou a gente não faz. Eu não vou entregar meu dízimo na igreja, minha oferta na igreja, vou entregar no asilo, vou entregar numa casa de caridade. Quantos já ouviram isso? A irmã ali já ouviu. Essa história é antiga, né? Ou seja, você está na igreja, você usufrui do culto, você faz parte de uma família, esta obra precisa de sustento, mas você quer entregar em qualquer outro lugar. Não sou contra você fazer caridade. Você tem o desejo no coração de pegar uma parte dos seus recursos, ir no asilo, doar, comprar fralda para os idosos, maravilha, tem que fazer. Mas aquilo que cabe você entregar na casa de Deus, tem que se entregar aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Na casa de Deus, para o sustento da obra de Deus. Ou seja, se a igreja dependesse do seu dízimo ou da sua oferta, ela não sobreviveria, porque você entende que tem que entregar lá fora. Ou seja, eu quero servir a Deus, mas do meu jeito, do meu jeito. É assim que está acontecendo nos dias de hoje. Então cada pessoa hoje está se achando no direito de fazer a vontade de Deus como o seu coração sente, e com isso a gente está infringindo regras determinadas, estabelecidas na palavra de Deus. E isso vai levando o povo a uma apostasia, porque vai entrando tudo aquilo que Deus não quer, vai entrando uma rebeldia, vai entrando uma oposição consciente à vontade de Deus, e isso vai minando a nossa fé. Mas, em último lugar, irmãos, podemos apostatar da fé quando decidimos fazer a vontade da multidão e não a vontade de Deus. A multidão sempre se faz presente. E aqui Saul disse o seguinte: versículo 24: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Aqui está dizendo, irmãos, que os soldados de Saul disseram para ele: nós queremos os despojos. Naquele momento Saul tinha que ter se posicionado, dito: não, eu tenho um compromisso com Deus, Deus mandou desse jeito, tem que ser feito desse jeito. Só que ele quis agradar os soldados, e nesse momento ele desagradou a Deus. Todos nós corremos o risco
que muitas vezes queremos agradar pessoas que estão perto de nós, sem muitas vezes pensarmos que podemos estar desagradando a Deus. Ah, mas é o meu queridinho, é o meu amado, é o meu... Ok, mas se para agradar essa pessoa você vai ter que desagradar a Deus, irmão, o que a palavra de Deus diz? O que Jesus diz? Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, filho, marido, mulher, e sua própria vida por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, quem que está em primeiro lugar na sua vida? Quem tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida? Jesus. Ou seja, quando você tiver que decidir entre Jesus e outras pessoas, sejam as mais próximas, sejam as pessoas que você mais ama, você precisa ter a coragem de colocar Jesus em primeiro lugar. A minha esposa sabe que antes dela vem Jesus. Isso está bem conversadinho lá em casa. Falou: olha, entre você e Jesus, vem Jesus. Depois vem você. O segundo lugar é maravilhoso, só perde para Jesus, né? Mas Jesus tem que vir primeiro. Porque, irmãos, se Jesus não vir antes, a gente corre o risco de fazer a vontade de quem não tem compromisso com Deus. A multidão era interesseira, egoísta, sem espiritualidade, sem compromisso com Deus. Essa era a característica da multidão. E quando Saul fez a vontade da multidão, ele entrou nessa sintonia, egoísta, interesseiro, sem espiritualidade. Ele acabou se tornando esse tipo de pessoa, porque quis agradar esse tipo de pessoa. Então nós precisamos saber quem que nós estamos agradando. Hoje a sociedade pede de nós, exige de nós. O politicamente correto exige de nós. Mas entre agradar a sociedade e agradar a Deus, qual é a nossa missão? Agradar a Deus. As ideologias estão aí. E o povo diz: você tem que entrar nessa ideologia, você tem que aceitar essa ideologia, porque senão você é preconceituoso, você é uma pessoa que discrimina, você é uma pessoa retrógrada, você é uma pessoa não evoluída. A sociedade diz isso para você, para tentar te convencer que fazer a vontade da sociedade é a melhor coisa do mundo. Mas nós temos que entender que é melhor ser quadrado, antiquado, retrógrado, mas fazer a vontade de Deus. Porque lá na frente, quem vai te sustentar na hora que tudo fechar, e aí a decisão da sua alma de ir para o céu, para o inferno, quem vai dar a decisão final não é a sociedade, é o Senhor. O Senhor diz: esta palavra, ela te julgará no último dia. Em outras palavras, a palavra de Deus é o teu juiz. Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar os que se haviam perdido. Porém, esta palavra, ela vos julgará no último dia. Em outras palavras, essa palavra é o teu juiz todos os dias. Antes dela ser o juiz final, ela é o juiz de todos os dias, na sua vida e na minha. Então, se nós levarmos a sério essas questões, o inimigo não vai conseguir nos derrubar e nem nos levar à apostasia. Mas para isso, você precisa levar a sério essas questões na sua vida. Amém, igreja? Quantos entenderam essa palavra? Vamos nos colocar em pé nesse momento?